E agora no Estádio Nacional de Kingston, Jamaica, Jimmy Swaggart vai falar dos eventos ligados à volta do nosso rei em sua mensagem, O Arrebatamento da Igreja. Os que trouxeram a Bíblia, abram comigo, por favor, no livro de 1 Tessalonicenses, escrito pelo apóstolo Paulo. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16, 17 e 18. Paulo diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens a encontrar o Senhor dos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos com estas palavras. A mensagem que eu creio que Deus me deu hoje julgo muito importante, e eu rogo que Ele me ajude a transmiti-la para vocês. Meu tema hoje vai ser o arrebatamento da igreja. Há pouco tempo atrás, estive visitando a África. O que eu vi, eu espero nunca mais ver novamente, mas talvez ainda tenha. A não ser que as coisas mudem, é bem possível que mais de 10 milhões de africanos morram de fome até o fim do século. E eu estive lá, eu pude ver. É algo de impressionar quando você vê milhares e milhares de pessoas, sobretudo criancinhas, meninos e meninas que não têm nenhum controle sobre as circunstâncias. Você olha, os seus olhos estão vidrados de fome, de inanição e desnutrição. E você sabe que quase todos vão morrer. Você nunca esquece, e você nunca mais é o mesmo. Como ministro do Evangelho, eu gostaria de poder levantar aqui e dizer que a mente sagaz dos políticos inteligentes e experimentados e vai achar uma saída para o dilema em que o mundo se encontra hoje, mas não vai. Eu gostaria de poder dizer que os nossos Estados Unidos da América resolverão os problemas da pobreza, da falta de humanidade, da fome e desnutrição. A maior parte do mundo hoje está debaixo do tacão dos ditadores ou dos que não se interessam. Eu gostaria de dizer que os Estados Unidos têm a resposta, mas o fato é que não tem. E eu compreendo que não é popular um pregador falar sobre o tema que eu vou abordar nesta hora, mas não tenho escolha. Não sou mais que uma voz que procura dizer aquilo que eu creio que o meu Pai Celestial me entregou hoje. Tenho algumas declarações que sinto que preciso fazer. Os pobres do mundo, que constituem a sua maior parte, é que vem aguardando um amanhã que traga esperança, e não há um amanhã nem esperança. O Todo-Poderoso ouve seu clamor, ouve seus soluços e vê suas lágrimas. E eu lhes faço esta pergunta: é justo? É justo que a maior parte vá para a cama com fome hoje?
É justo que haja lamentação nos guetos. É justo que a maior parte do mundo sofra dores e que as dores, em vez de ficarem menores, fiquem maiores. Não acho que seja. Nesse mundo em que vivemos, o humanismo ergue sua bandeira e diz que ele tem a resposta, mas ele não tem a resposta. É uma filosofia ateia e desmoralizada. Não tem a resposta. Não tem a resposta. Em vez de libertar o homem, ele o escraviza. Em vez de alimentar o faminto, ele aumenta ainda mais a fome dele. Em vez de matar a sede, deixa-o morrer. O humanismo não tem a resposta. O socialismo não tem também. Mas quero fazer uma declaração aqui hoje. O Todo-Poderoso ainda é o Senhor do mundo. E o Deus Todo-Poderoso já está cansado da desumanidade do homem e dos ditadores e dos déspotas e da inanição e da dor e da desnutrição e do sofrimento e da morte. Deus está cansado. Esta terra geme por libertação, suspira por libertação. Quero lhes dizer, povo de Jamaica, Deus não fez este mundo para que ele se banhasse em rios de sangue. Ele não fez este mundo para os ventres incharem e rogarem um pedaço de pão. Ele não fez este mundo e a humanidade para todos os sofrimentos que padece. E eu estou aqui para dizer, porque sinto em meu coração, Jesus Cristo está pronto para dizer aos ditadores e aos déspotas: gente, o fim chegou. Aleluia! Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e voz de arcanjo. Vai ser um encontro barulhento. Com alarido, a Bíblia diz. Ele não vai envergonhar-se disso. Ele vai voltar com alarido. Ele não vai voltar com timidez. Vai voltar com alarido. Com a voz de um arcanjo e com a trombeta de Deus. E os mortos em Cristo irão ressuscitar. Vou parar aqui um pouco para um breve ensino. Há uma diferença entre arrebatamento e segunda vinda. São vindas completamente diferentes. Ouça-me, Jamaica, ouça-me vocês que assistem na televisão. O arrebatamento pode vir a qualquer momento. E eu quero dizer de novo, a qualquer hora, o arrebatamento pode vir. E isso simplesmente quer dizer que todo filho de Deus sobre a face da terra que anda e fala com Jesus vai deixar este mundo quando a trombeta de Deus soar. Os mortos vão sair das suas sepulturas. Aleluia! Nenhuma sepultura poderá reter este corpo. A trombeta de Deus soará. Os mortos em Cristo ressuscitarão. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor dos ares e estaremos para sempre com o Senhor. Para o que sofre, o que está triste e angustiado, mas conhece Jesus, essa é a resposta: o arrebatamento. Gostaria de dizer que vamos resolver os problemas do mundo, mas não vamos. Mas o arrebatamento os resolverá para os filhos de Deus. Esta então é a diferença no arrebatamento. Jesus não vai voltar a esta terra, ele só vai aparecer nas nuvens para aqueles que o aguardam. Na segunda vinda, ele colocará seus pés no Monte das Oliveiras, que fenderá. No arrebatamento, ele virá para os seus santos. Na segunda vinda, ele vai voltar com os seus santos. No arrebatamento, sua vinda será secreta. Na segunda vinda, o mundo todo saberá que o Rei da Glória já retornou. E há um sinal hoje sobre o qual eu desejo falar por um pouco.
Trata-se do maior sinal que o arrebatamento está para vir, porque os problemas deste mundo não vão ser resolvidos tão cedo. Eventualmente serão, mas não logo. E esses problemas vão ficar bem piores antes que eles melhorem. E Deus então vai retirar o seu povo antes que o juízo venha sobre a terra, porque o juízo de Deus virá sobre este planeta. E Ele vai levar o seu povo consigo, e Ele vai retirar a sua igreja, vai levar o seu povo desta terra para os portais da glória, quando o juízo for lançado. E há um sinal hoje que Ele vem vindo. Você pergunta, Jim Swaggart, qual é ele? É o sinal de Israel? Ele é um deles, mas não é dele que estou falando. Israel hoje está no estado de agitação e não entende a razão de ser dessa sua agitação. Essa agitação vai ficar cada vez pior, porque a Bíblia assim o afirma. Israel é o relógio de Deus. E o tempo da angústia de Jacó se aproxima. Esse é um sinal, mas há um outro sinal mais próximo, e alguns dizem, Jim Swaggart, é dos eventos mundiais do que você está falando. Este é um sinal. Mas não é o sinal que eu quero lhes trazer hoje, o mundo não o compreende. Se você o explicar a eles, não sabe o que está falando. Se eles ouvirem, julgarão que é tolice, mas é o maior de todos os sinais, e é esse. Deus diz, nos últimos dias eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. O derramamento do Espírito Santo é o maior sinal que o mundo já conheceu, e a igreja já conheceu, de que o arrebatamento está próximo. Quero que isso penetre hoje. O derramamento do Espírito Santo sobre a igreja do Deus vivo, sobre todo o povo de Deus, é o maior sinal de todos de que o arrebatamento está próximo e Jesus está para vir. E ele diz, e nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Já tive o privilégio de pregar em centenas e centenas de estações de rádio, centenas e centenas de estações de televisão, e de ver esse derramamento do Espírito. E eu vou fazer algumas declarações aqui hoje que são um tanto controvertidas, mas verdadeiras, e são estas. Primeira, qualquer igreja, seja ela qual for, por mais rica e poderosa que seja qual for, mas que não acredite, ensine, pregue, pratique e proclame o poderoso batismo no Espírito Santo, ensina pouco mais que uma filosofia. Vou dizer isso de novo. Uma igreja qualquer que não ensine o batismo no Espírito Santo, pregue, proclame o batismo no Espírito Santo, ensina pouco mais que filosofia. Alguns falam do que você já teve e do que você vai ter no futuro, mas não oferecem nada agora. Mas Jesus disse, vós recebereis poder ao vir sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Glória a Deus. Aleluia. Quero que isso penetre, não estou pregando doutrina. Estou pregando a palavra do Todo-Poderoso que fala que essa experiência vem do céu. Não estou pregando denominacionalismo. Não me importa o nome na porta da igreja. O pastor precisa do Espírito Santo, o coro precisa do Espírito Santo, professores da escola dominical precisam dele, os músicos precisam do Espírito Santo, pregadores precisam do Espírito Santo, os pastores precisam do Espírito Santo, os evangelistas precisam do Espírito Santo. Aleluia. Sem o Espírito Santo nós somos fracos e espiritualmente empobrecidos. Mas com o Espírito Santo teremos poder para libertar o que está preso e erguê-lo acima das sombras.
Ouça-me hoje, igreja. O poder do Espírito Santo torna o bêbado sóbrio, dá liberdade ao cativo, pode dar liberdade ao que está ferido, pode livrar da prisão das drogas. Ele é o poder que pode libertar você hoje, o Espírito Santo. E ele está sendo derramado por todo o mundo. O vento está soprando pelo mundo. Veio do céu um som de um vento impetuoso e ele está soprando em toda a Jamaica, está soprando em todo o Brasil, está soprando por toda a América Central, está soprando por toda a América do Sul, está soprando por toda a Europa, está soprando por toda a Ásia, está soprando por todos os Estados Unidos, está soprando por todo o mundo. O Espírito Santo. Satanás está sendo derrotado. Está na defensiva em toda parte. Quero dizer de novo, Satanás está na defensiva em toda parte. Porque Jesus disse, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E isso não quer dizer que a igreja vai se esconder atrás de um muro e ficar estagnada. É uma igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, lavada no sangue do Cordeiro. A igreja do Deus vivo vai derrubar os muros e as portas do domínio de Satanás e vai libertar os cativos. Pelo poder do Espírito Santo. Vou fazer algumas declarações controvertidas. Se você não frequenta uma igreja que acredita, prega, pratica e proclama o Espírito Santo, saia desse velho mausoléu onde está e ache uma em que o poder do Espírito Santo é real, cujo pastor crê no poder de Deus e na qual almas estão sendo salvas por Jesus, e que o leve a uma nova experiência com o Rei dos Reis, e creia nas palavras do Todo-Poderoso, e creia no poder do Espírito Santo, e entre nela e sirva a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus não morreu, Deus não morreu, Deus não morreu. Ele vive, Ele vive, Ele vive. Há 4.000 anos atrás, Deus disse a Faraó, por Moisés, deixa meu povo ir. Aleluia, aleluia, Deus. Ele disse, diga a Faraó, deixa meu povo ir. Deixa meu povo ir. Sempre houve uma linha divisória entre o povo de Deus e o mundo. Quero que entendam, sempre houve uma separação entre o povo de Deus e o mundo, assim como havia separação entre os filhos de Israel e o Egito. O Faraó disse que adorem a Deus no Egito. Deus disse, não. Eles vão sair com lombos cingidos e não vão deixar nada para trás. Separe o meu povo. E essa divisão ainda existe. Quero que me entendam bem. Essa divisão ainda existe hoje. Ele ainda diz, saiam do meio do mundo e vivam separados, diz o Senhor dos Exércitos. Primeiro ponto, a cruz de Jesus Cristo nos separa do mundo. O Espírito Santo nos separa de uma igreja decadente, morta, fria e carnal. Jamaica, os problemas do homem são os mesmos, quer seja na África, América Central do Sul, no Brasil, não faz diferença, os problemas são os mesmos.
Todos vocês que proclamam o nome de Jesus, a cruz separa vocês do mundo e daquilo que pertence ao mundo. Vocês devem largá-lo. O álcool, as drogas, as discotecas, os clubes mundanos, o adultério, a fornicação, separados do mundo. O povo deve olhar para vocês e dizer: eu não sei o que é, eles são diferentes. São diferentes. Jesus mora dentro deles. A cruz nos separa do mundo e o Espírito Santo nos separa de uma igreja morta, carnal, política terrena, seja lá o que for. E o meu segundo ponto é, preste bem atenção, quando o arrebatamento vier e a separação vier e Jesus nos retirar deste mundo, não vai ser em secreto, nem tampouco em silêncio. Eu sei que muita gente ensina que quando acontecer ninguém vai sentir falta de nós. Você não creia nisso. Quando o Filho de Deus se for, quando a igreja do Deus vivo deixar este mundo, o mundo vai saber disso e ele vai sentir falta de nós. E fique sabendo de uma coisa: a única coisa que está mantendo este mundo intacto, o pouco que ainda está, são os crentes, os filhos de Deus, a igreja do Deus vivo. Jesus disse: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. A única coisa que está mantendo esse mundo coeso ainda é a igreja, é o corpo de Cristo, são os crentes. Você sabe qual é a força dos Estados Unidos? Você sabe qual é a força da Jamaica? Eu tenho estado em Washington, tenho sentado à mesa com o presidente dos Estados Unidos, tenho olhado nos olhos dele, eu o respeito, eu o amo e o admiro. Tenho olhado nos olhos do seu gabinete formado de homens ilustres e tenho saído de lá sabendo que essa não é a força desse país. Eu creio que o presidente Reagan diria a mesma coisa. A força dos Estados Unidos e a força da Jamaica são os crentes, o povo que ama Deus de todo o seu coração e vive para a honra e glória de Jesus. Essa é a força dos Estados Unidos e a força dessa nação. E quando nós formos, quando partirmos, e não há dúvida alguma que vamos partir, a casa em que você mora hoje pode não ter um belo carpete no chão, você pode não ter todas as coisas anunciadas na televisão, e você olha para todas as casas bonitas e os carros e as lindas roupas que estão na televisão, e você não tem isso, mas tenha ânimo, o mundo não pode dar isso tudo a você, mas estou aqui para dizer que Jesus virá. Espere só um pouco, tenha um pouco de paciência, um pouquinho mais. Jesus virá em breve e você andará em ruas que serão feitas de ouro maciço. Glória, glória, aleluia. E quando a trombeta soar e os mortos em Cristo ressuscitarem, e nós que estivermos vivos partirmos para estar com eles, o mundo vai saber que nós partimos. Em todas as capitais da face da terra vai haver grande surpresa. As manchetes dos jornais dirão: milhões e milhões estão faltando. Os canais de televisão anunciarão em toda a cidade, toda a vila, todo o povoado, e milhões e centenas de milhões de lares estarão vazios, porque esses milhões e centenas de milhões terão partido e ninguém sabe onde estão. E ninguém sabe onde estão, mas alguém vai lembrar que este pregador falou disso, e muitos outros pregadores falaram disso, e alguém vai dizer: estão com Jesus, estão com Jesus, estão com Jesus, estão com Jesus. Glória a Deus, aleluia.
Um dia destes, você vai erguer os braços de manhã, de noite ou à tarde, e vai dizer obrigado, e você vai acabar a frase, você vai dizer obrigado aqui embaixo e Jesus lá em cima. Não será secreto nem silencioso. O mundo todo vai saber quando nós partirmos. O que é triste é que muitos dos crentes estão dormindo hoje. Dormindo. Como você sabe, Jim Swaggart, eu sei que quando eu digo Jesus, muitos de vocês, seu coração bate mais depressa, vocês sentem a alegria e um olhar repleto de glória vem a seus olhos. Mas vocês mencionam Jesus e a muitas pessoas e elas nem sabem do que estão falando. Ele é alguém que viveu há 2000 anos atrás. Estou dormindo. E a Bíblia fala muito sobre sono. Sansão estava dormindo quando Dalila cortou seu cabelo. Saul estava dormindo quando Davi cortou a sua vestimenta. As virgens da parábola estavam dormindo. E houve então um clamor. Mas algumas dormiam. O clamor da meia-noite vem aí. E eu quero dar ênfase ao que estou procurando lhes dizer hoje. Os problemas deste mundo, a fome, o sofrimento, a tristeza e a dor, ferem o coração de Deus e sobem perante a sua face. E aquelas criancinhas que eu segurei em meus braços na África e que estavam morrendo, Ele as tem visto. Ouviu o seu clamor. Ele tem visto o sangue vertido. Ele tem ouvido os seus estômagos famintos. Ele tem sentido o desespero da humanidade. E está para encerrar tudo. Está para arrematar tudo. E eu não tenho hoje nova mensagem. Só tenho isso que eu creio que Deus me deu para dizer. Há 2000 anos atrás, 2000 anos atrás, numa ilha solitária chamada Patmos, um dos maiores homens sobre toda a face da terra, de quem o mundo nem sequer era digno, esse homem estava acorrentado por aquelas autoridades despóticas. Seu nome era João, o Amado, o último discípulo vivo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele está todo encanecido e está todo encurvado. E ele vê através do tempo, e Deus lhe mostra toda a dor e sofrimento, que eu já narrei brevemente hoje. Ele pôs tudo num livro chamado Apocalipse. E as últimas palavras que João disse há 2000 anos atrás foram: amém. Ora vem, Senhor Jesus. E 2000 anos mais tarde, aqui em Kingston, Jamaica,
Meu clamor é o mesmo de João há 2000 anos atrás. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Curve a cabeça, por favor. Pai Celestial, depois de ministrar estas palavras a este povo hoje, eu te peço que venhas mover cada coração. Eu peço que cada alma que não conhece Jesus como Salvador se volte para os reis dos reis e senhores dos senhores como única esperança. Eu te peço, amado Deus, que teu Espírito se mova e toque poderosamente os milhões na televisão e que essas palavras pobres e claudicantes alcancem o coração deles. Eu peço tudo no nome de Jesus. Amém. There's a lighthouse on a hillside that overlooks life's sea. When I'm tossed about, it sends out a light that I might see. And the light that shines in the darkness now will safely lead us on. If it wasn't for Para Jesus, se você quer Jesus Cristo, eu peço que saia do seu lugar, em que você se encontra, e venha por esses corredores agora mesmo. Se você quer Jesus, venha por um destes corredores. That lives around us says tear that lighthouse down. You see, the big ships don't sail this way anymore. There's no use. Jesus é a única resposta. But then my mind goes back to that stormy night when just in time I saw the light, yes, the light from that old lighthouse that stands upon the hill. And I thank God
pedir que olhem para mim agora por alguns instantes. Cada um de vocês, quero que olhem para mim. Todos que estão aqui na frente hoje e não conhecem Jesus Cristo, procurei lhes mostrar que Ele é a única esperança. Ninguém mais vai quebrar as cadeias da sua prisão senão Jesus. Ele é o único que pode mudar este velho mundo e ninguém mais. Ele pode fazer, Ele vai fazê-lo. Põe a mão na cicatriz da mão dele e Ele conduzirá você. Agora ouçam com atenção, cada um de vocês, os meus telespectadores, por favor. Ele ama cada um. Quero que as câmeras mostrem a vocês, quero que vejam os milhares, posso dizer, sem exagero, que vários milhares estão reunidos aqui, na frente dessa plataforma em Kingstown, aqui em Jamaica. Eles estão dizendo agora: Jesus, eu vou seguir-te. Eu desejo seguir-te. E eu sei que milhões que estão assistindo, que sabem orar, eu quero que creiam em Deus comigo agora, que as cadeias das trevas vão ser quebradas. Quero que saibam que Deus os ama. Quero que compreendam isso, Ele ama você. Foi Ele mesmo que trouxe você aqui. Ele vai esperar tudo de você. Que você lhe entregue o coração, a vida, a alma, o espírito, jovens e idosos. E daqui a alguns instantes, se você crer nele e confiar no que ele fez no Calvário, há 2000 anos atrás, ele irá anunciar aos anjos do céu e ao Pai Celestial que você acaba de ser salvo. Ele disse: se você me confessar perante os homens, eu confessarei perante o Pai e os anjos. Vou fazer uma oração de confissão. Já fiz isso com centenas e centenas de milhares. E quero fazer com você agora, nesse momento. Creio que os anjos estão por toda parte aqui. Você não pode vê-los, mas eles estão aqui. E eu sei que o Espírito Santo está aqui. E ele vai ajudar você. Eu quero que você repita depois de mim, quero que você creia, não o faça só pela metade, mas feche os olhos e creia de todo o seu coração, porque Ele prometeu salvá-lo. Agora curvem a cabeça e fechem os olhos, sim. Os telespectadores façam a mesma coisa, e agora vamos orar. Amado Pai Celestial, eu venho a Ti, em nome de Jesus. Perdoa os meus pecados, o modo como vivi, as coisas que fiz, toda a minha rebelião e desobediência. Perdoa-me agora e lava-me com o sangue de Jesus de todo o pecado. Eu desejo seguir-te e hoje te entrego minha vida. Como tua palavra diz em Romanos 10, com a boca eu confesso Jesus Cristo, com o coração eu creio que Deus levantou Jesus dos mortos e Ele vive agora mesmo diante de todo este povo e do Deus do céu. Eu aceito Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Eu creio que estou
lavado, limpo e são. Vamos dar ao Senhor uma salva de palmas. You don't need to understand. Hold his hand. I don't need to understand. I just need to hold his hand. I don't ever need to ask the reason why. For I know he'll make a way through the night and every day. I don't need to understand. I just need to hold his hand. When my life down here it's through, and he'll call me to my home over on that golden shore. I'll look back, review the past that lay before me. I won't care to understand anymore. I don't need to understand. I just need to hold his hand. I don't ever need to ask the reason why. For I know he'll make a way through the night and every day. I don't need to understand. I just need to hold his hand. I don't need to understand. I don't need to understand. I just need